De volta para o segundo bloco, hoje quinta-feira, dia de quadro Nossos Direitos, já nos nossos estúdios, Dr. Paulo Hermes, para conversar com você de casa sobre diversos assuntos referentes aos seus direitos. Para a gente começar, antes de tudo, boa noite, Paulo. Boa noite, Clédson, boa noite, meu amigo em casa. Novamente, outro programa, sempre legal estar aqui com vocês, respondendo as dúvidas e os questionamentos. Hoje tem algumas perguntas interessantes que me fizeram ao longo da semana e eu gostaria de poder responder elas para você de casa. Eu tenho certeza que é a mesma dúvida que muitos de vocês têm e eu espero que, se eu não puder responder aqui, que vocês possam me procurar no meu escritório e ir lá conversar comigo, que assim como eu atendo todo mundo, eu também vou atender você com muito carinho. Final de ano, todo mundo está querendo limpar o nome. Sempre a gente fala em débito, as pessoas querem entrar o ano novo com o nome limpo, querem pagar seus débitos, enfim. Então vamos falar de débito, de dívida, enfim. Para começar, uma questão que é muito recorrente, tem aparecido bastante, é a questão dos empréstimos consignados. Os aposentados que têm empréstimo consignado, que está descontando no salário dele, mas que ele não autorizou, ele afirma que não autorizou esse empréstimo. De que forma ele deve proceder para corrigir esse erro? Olha, Clédson, isso realmente é algo recorrente, tá? Muitas pessoas têm empréstimos consignados, idosos têm empréstimos consignados feitos em seu nome, mas na verdade elas nunca assinaram o contrato, nunca contrataram empréstimo nenhum, nem nunca forneceram documento para isso. Tá? O que é que esse idoso deve fazer? Deve procurar uma delegacia de polícia aqui de Capanema, por exemplo, fazer um boletim de ocorrência informando que estão sendo feitos descontos, né, consignados na sua conta, onde recebe a aposentadoria, e que nunca foi feito nenhum empréstimo e que nunca forneceu documentos para isso. Então, fazendo um boletim de ocorrência, com esse boletim de ocorrência, a pessoa pode ir até o banco onde recebe a sua aposentadoria e pedir para que o banco pare de fazer o desconto. Tá? Mas aqueles descontos que foram feitos, Clédio, não estão perdidos. Na realidade, você pode ingressar com uma ação contra o banco que diz que fez o empréstimo para você e ter os valores devolvidos. Tá? Essa ação ainda pode caber um dano moral, um pedido de dano, indenização por dano moral contra o banco que diz que emprestou o dinheiro que você jamais contratou. Então fique atento a isso, você aposentado, você idoso que está passando por isso, se precisar podem conversar comigo, faço questão de recebê-los no meu escritório para poder solucionar esse problema e esses descontos indevidos que são feitos na sua conta. Aí já dá para limpar o nome para o ano que vem, né? Já podemos começar por aí, limpar o nome. Uma outra situação que acontece muito, geralmente a pessoa paga uma conta e o nome dela continua sujo, problemas de comunicação, enfim, vai em protesto. Geralmente acontece com empresas que não são do município, empresas de longe, as pessoas têm dificuldade em conversar com o proprietário, com o gerente, com o responsável, paga a conta e mesmo assim as cobranças continuam vindo. O que fazer nessa situação, Paulo? Olha, Clédson, isso daí também cabe uma ação, né? A gente pode requerer junto à justiça que o nome seja logo de imediato tirado dos cadastros negativos. Lógico que a gente comprovando isso para o juiz, né, comprovando em juízo que havia o débito, que esse débito foi pago, né, com recibo de pagamento, pode-se requerer em juízo que tire-se logo o nome daquele cidadão do cadastro negativo, tanto o SPC Serasa como qualquer protesto em cartório que possa haver. Tá? Então, se a empresa se recusa a tirar ou por algum problema de comunicação não retira o nome daquela pessoa que fez a dívida e que pagou, essa pessoa também tem direito a receber indenização por dano moral. Tá? E fique atento também. Hoje mesmo, conversando com um cliente, ele me disse o seguinte: olha, mas me disseram que eu não teria direito a pedir uma indenização por dano moral porque meu nome já está no Serasa por outras dívidas. Veja bem, cada dívida é uma dívida. Mesmo que você tenha outras dívidas não pagas e que você tenha uma dívida que pagou e que indevidamente continua a cobrança e seu nome continua negativado, você tem sim direito de receber uma indenização por dano moral. Não deixe de correr atrás e de lutar pelo seu direito. Uma questão aqui de um telespectador que está sendo muito comum em Capanema, a questão
das multas referentes ao trânsito. Infelizmente parece que está se priorizando a questão das multas em Capanema e não a organização, a educação, enfim. Isso é uma questão de quem administra. Eu quero te fazer uma pergunta enviada por um telespectador. O cidadão saiu de casa, é habilitado, mas esqueceu a habilitação no bolso da calça, enfim, deixou em casa. O que é que acontece nessa situação? O que acontece muito em Capanema, geralmente a moto é levada, o veículo é levado, o condutor ele tem um direito de aguardar, pedir para alguém buscar a motocicleta, evitar a multa. De que forma o agente deve proceder? Cledson, essa é uma dúvida. Realmente nós já falamos sobre isso em alguns programas anteriores e foi uma dúvida enviada por um telespectador e eu faço questão de responder porque eu acho que vai solucionar a dúvida de muita gente. Tá? Os documentos, segundo o Código de Trânsito brasileiro, os documentos tanto do veículo como do motorista devem sempre andar junto com o motorista. Né? Agora, se por algum momento você esqueceu o documento, tá? O que é que deve? Você realmente vai receber a multa, porque é a sua obrigação andar com os documentos, mas o agente de trânsito ele pode sim esperar você ir na sua casa, obviamente deixando o veículo no local, você ir até a sua casa buscar o documento ou pedir para que um terceiro habilitado possa conduzir o veículo. O fato é que a multa, cabe a multa de qualquer maneira. A multa tem que ser feita. Tá? O que pode esperar é o seguinte, a sua moto, ou seu carro, em vez de ser imediatamente removido, não. Eles esperam para que você sane o problema, que é se habilitar ou colocar uma pessoa habilitada dirigindo o veículo. Aí sim eles teriam, a princípio, que esperar. Né? Agora tem outro problema, Clédio, se tocaste nesse assunto, um problema que aconteceu comigo. E você em casa, se tiver com um problema parecido, você pode me procurar. Eu fui multado também, indevidamente, e por eu acreditar que é indevido, fiz um recurso da multa para protocolar no Departamento de Trânsito de Capanema. E foi no dia, não havia ninguém para receber, no prazo final que eu teria para apresentar o recurso, ninguém queria receber o meu recurso no Departamento de Trânsito. Se recusaram a receber o meu recurso. Veja bem, eu fui até a delegacia, fiz um boletim de ocorrência informando que os funcionários da prefeitura se recusaram a receber o meu recurso e agora eu vou ingressar com uma ação judicial para ter o meu direito garantido. E se você em casa, se acontecer o mesmo com você, fique à vontade para ir conversar comigo e tentarmos solucionar o seu problema também. Eu já disse aqui, você tem que cumprir a lei, é certo que todos nós temos que cumprir a lei porque ninguém é melhor que ninguém. Mas as autoridades não podem abusar do poder que nós, como cidadãos, conferimos a eles. Então, por isso, você tem o seu direito de recorrer quando acredita que a multa é indevida. E eles, por sua vez, têm que aceitar o seu direito de recurso. No programa passado, nós falamos sobre PPP. O que é isso? Nós falamos aí sobre essa possibilidade do vigilante, né, armado se aposentar mais jovem, mais cedo, né, com menos tempo de contribuição. Foi reconhecido que a atividade deles é perigosa, então pode receber o adicional de periculosidade e com isso o período de contribuição deles não seria de 35 anos, como é para o trabalhador comum, mas de 25 anos para se aposentar com qualquer idade. Mas para isso, o INSS exige um documento que se chama PPP. Perfil, me desculpem o nome, eu não gravo nunca. Perfil Profissiográfico Previdenciário. Tá? Isso aí é um documento preparado pela empresa que diz exatamente quais foram as atividades que o trabalhador exerceu, quais eram os riscos à saúde, quais eram os agentes nocivos ou os perigos que o trabalhador estava exposto quando estava trabalhando naquela empresa e naquela função. Então isso daí é um estudo do período em que você trabalhou e que a empresa é obrigada a fazer e a fornecer ao trabalhador. Com esse estudo e a carteira de trabalho, o trabalhador, no caso, é o vigilante, né, o vigilante armado, pode se dirigir à agência do INSS e requerer a sua aposentadoria especial. Muito obrigado, Paulo. Obrigado a você de casa. Esse foi o quadro Nossos Direitos dessa quinta-feira. A gente vai para um rápido intervalo comercial e volta já já.